Estou recebendo aqui a coordenadora de promoção dos direitos das mulheres da Defensoria Pública, doutora Maria Gabriela Agapito. Boa tarde, muito bem-vinda ao Fala Espírito Santo. A gente tem aí relações que a gente pode fazer tentar entender um pouco o que acontece, porque esse é um exemplo de muitas famílias, a gente sabe, né, que isso é uma realidade. Uma menina de 17 anos que termina um relacionamento, a gente não tem, gente, informações sobre esse namorado, a idade, nome, não tem detalhes sobre ele. A família, o pai dessa jovem, dessa adolescente, disse que ele tinha envolvimento com drogas, que eles tinham terminado já há um ano e que ele não aceitava o fim do término da relação. Você vê, Juliana, o fim e o término, não é? Que é um caso assim que reflete, né, um problema estrutural, né, na nossa sociedade, né? Você vê esse recorte de gênero, né? É uma adolescente, né, que estaria aí num relacionamento pelo que os dados que a gente tem até o momento, seria um relacionamento abusivo, porque esse companheiro não entende, né, que ela tem essa autonomia dela, não vê ela como uma pessoa assim, sujeita de direitos, né, e insatisfeito, né, provavelmente com o final do relacionamento, né, se acha no direito de tomar uma atitude, uma agressão dessa fatal que levou ao fim da vida dessa adolescente. Nesse caso, ela tá internada. A gente vai mostrar uma história de uma outra adolescente que essa sim perdeu a vida. Ela levou um tiro na boca, está internada, a família está ali fazendo acompanhamento. Ela mesma que relatou ao pai quem fez isso com ela, ou seja, uma grande preocupação, porque a gente sabe que o momento da adolescência é uma fase desafiadora também dos filhos, né? Lidar com isso é difícil. Perante a lei, qual a obrigação dos pais com relação a menores de idade? De qualquer maneira, assim, há uma obrigação dos pais em relação ao cuidado, à orientação, né, dessa adolescente, dos adolescentes em geral, dos seus filhos. Mas no caso assim, específico da violência de gênero, é bom a gente frisar que é uma responsabilidade também da sociedade inteira, né? Então, você vê assim, que esse tipo de violência ela vai dando indícios, né, tanto para o núcleo familiar quanto para a sociedade toda. Então, quando envolve uma criança, né, e um adolescente, né, uma adolescente, a sociedade tem essa obrigação de também ir lá e denunciar. Então, se o núcleo familiar, enfim, não conseguiu ali trabalhar essa proteção, porque eu sei que é um caso difícil, a gente não deve também penalizar os pais, né? Porque a situação de violência de gênero assim, é uma violência estrutural na sociedade. Né, assim, são muitos anos que a gente tem que fazer um trabalho realmente de enfrentamento no sentido de prevenção, de educação. Então, realmente, é uma responsabilidade compartilhada de todos. Em casos assim, doutora, que a menina tem um relacionamento, o pai desaprova, o pai, a mãe, né, os responsáveis, não concordam com o namoro. Como proceder? E aí eu vou falar até pela via legal, por exemplo. Tem algo que esse pai possa fazer para afastar o namorado? Porque às vezes, assim, numa conversa com o filho, com a filha, e aí a gente está aqui falando de filha, mas isso acontece com o filho também, né? Com o homem também, né? Existe algo que o pai possa fazer porque uma conversa não está dando certo, um castigo não está dando certo, a proibição dentro de casa não está dando certo. Tem algo mais que ele pode fazer, até legalmente falando, doutora? Sim, teria. Eu acho que inicialmente, assim, o que eu oriento esses pais, né, os responsáveis, é você procurar a rede de atendimento psicossocial também da sua comunidade, do seu município, procurar o conselho tutelar também, se essa adolescente ela está numa situação de risco, também tentar esse caminho. Uma equipe multidisciplinar pode atender o núcleo familiar todo, ajudar nessa orientação, tá, desse núcleo, tanto em relação a adolescente ou problemas em relação a crianças também. E fora isso, assim, as medidas protetivas que a gente tem na Lei Maria da Penha, elas podem ser utilizadas também nos casos de adolescente. A gente só vai mudar aí o juízo, não vai estar tramitando na vara de violência doméstica pela vítima, mas vai estar tramitando numa vara de infância e juventude, porque tem essa vítima de especial cuidado. É preciso
intervir, né? Os pais têm que agir, né? Eles que estão ali, né, no dia a dia, e tem também um papel de orientar os filhos. Não, orientar os filhos e, assim, principalmente orientar as filhas mulheres, nesse sentido de que elas são donas, assim, de sujeitas de direito, que elas sim têm autonomia, têm a sua capacidade e não devem ficar submetidas a relacionamentos desse tipo. E sim, a intervenção é necessária e urgente, porque quando a gente fala de violência de gênero, a gente fala numa violência que ela é uma violência em ciclos. Então, ela começa no momento de provocação, aí depois aquela situação vai aumentando, tem o ato de violência e depois tem a fase de lua de mel. E aí você acha que está tudo bem, o agressor, ele é aquela fase que ele pede desculpa, que ele tenta reconquistar novamente a confiança da vítima e depois volta aquele ciclo da violência, retorna a agressão, retorna a violência tanto moral, psicológica e aí a física também. São todos tipos de violência que devem ser considerados. E são indícios. Os familiares, eles têm que prestar atenção nisso e têm que agir para que o mal pior não aconteça. Pois é, os familiares, eles têm que estar atentos, né? Porque tem sinais que vão sendo dados, né? Tem sinais que vão chegando, né? Tanto aos familiares quanto aquele núcleo ali de pessoas que a adolescente tem, né, envolvimento, seus amigos, seus familiares, às vezes até numa escola também, assim, eles conseguem visualizar que há uma relação abusiva. Então, sempre procurar uma ajuda, se não está conseguindo pela conversa, pela orientação dentro de casa, procurar a ajuda de um profissional, procurar o CREAS, o CRAS, Conselho Tutelar, existem uma série aí de equipamentos públicos aí à disposição para que esse tipo de problema, esse tipo de conflito seja solucionado. Pois é, olha, a gente já está recebendo várias participações aqui pelo nosso Facebook. Marina Penicha mandou aqui um comentário. Menina que se acha dona de si própria, não escuta as famílias. Isso está acontecendo muito, tem muita morte por não escutar as famílias. José Fernando aqui também participando, pedindo para mandar um alô. Zé, obrigada pela sua participação. Ele fala de Serra Sede. Giovanni Oliver, lamentável isso. Sabemos que essas adolescentes não respeitam os pais. Andressa Alves também participando. O que eu não entendo são esses adolescentes já morando junto, não sabem esperar conhecer a pessoa, esperar a maioridade para isso, pelo menos, né? Já a gente vai falar também um pouco desse lado, assim, da hora de ter um relacionamento, se isso existe, né? Se existe um momento certo para começar a namorar. Cláudia Gonçalves está falando aqui, olha, infelizmente tem família que nem liga para os filhos. Isso vai muito também, às vezes, do contexto social que está inserido aquela família, né? Quer dizer, são tantos problemas, assim, às vezes básicos, assim, que aquela família tem que enfrentar, que aí essas situações de violência, elas são agravadas, porque a vulnerabilidade social delas, assim, causa esse tipo de problema. Então, porque são tantas situações, assim, limites, né, que até buscar um amparo, uma ajuda, né, nesse sentido, para você conseguir aí tirar esse bloqueio do adolescente em relação a um relacionamento abusivo, assim, é complicado. Então, a gente entende também esse lado, né, dos pais. Mas é isso, é buscar ajuda e monitorar no sentido de monitorar para que, se verificar alguma violência, aí ter um lugar, né, para denunciar. Deixa eu colocar aqui na nossa conversa a Marcela Oliveira. Marcela, gente, é mãe de 4 filhos. São 2 gêmeas de 14 anos, um menino de 17 e tem outro de 24 anos. Parte da turma está aí, né, Marcela? Boa tarde. Boa tarde. Estão, sim, a Rebeca, Raquel, que são as gêmeas, e o Rafael, que tem 17 anos. Pois é, como é que é essa relação em casa? Você está sempre de olho, Marcela, no que eles fazem? Conversa bastante com seus filhos? Então, assim, a gente procura, né, estar sempre atento ao que eles estão vendo, redes sociais, essas coisas todas. E, assim, conversa mesmo, brincando, divertindo, mas sempre conversando com eles para tentar, assim, ser amigo, né? O pai, a gente tenta ser o mais amigo possível deles, para que eles confiem na gente, para que eles
acreditem nas coisas que a gente fala e principalmente através também do exemplo, né, de vida, que a gente não é perfeito. É como eu já disse outra vez que a gente esteve, eu e a Raquel, né, a gente não é perfeito, mas a gente tenta, assim, caminhar da melhor forma possível. E quando a gente assiste uma história como essa que a gente está vendo hoje, meu Deus, eu não sei nem o que eu faria, o que aconteceria se um filho, uma filha minha sofresse uma violência desse tamanho, gente, porque a gente cria, a gente educa com tanto carinho, tentando mostrar para eles, né, o que é a vida. Depois vocês podem até perguntar para eles como que é a nossa conversa e eles mesmos vão te dizer. Então, quando a gente vê um caso desse, não sei, não tem nem palavras para dizer, né, sobre essa violência que aconteceu com essas meninas. Pois é, isso assusta muita gente, né? Vendo, por exemplo, essa adolescente de 17 anos levou um tiro na boca, está internada no hospital, a outra, gente, que foi morta pelo namorado. Isso preocupa muito a gente, quem é pai, mãe, avô, fica realmente preocupado e está aí a importância de uma conversa, né? Então, as meninas, vou perguntar para as meninas primeiro, como é que é a conversa dentro de casa? Vocês já ficam de olho ali em algum gatinho? Conta aí. Não, a gente não tem isso não, mamãe. A nossa mãe, ela sempre fala pra gente que a gente tem que estudar primeiro, conseguir nossa independência, comprar a nossa casa, nosso carro. E depois, se a gente quiser, a gente pensa nesse negócio de namoro. Então, já a gente vai conversar mais com a turma toda lá da Marcela, viu? A gente vai restabelecer o contato, a nossa ligação. Tá aí uma preocupação que ela falou enquanto mãe, né? A Marcela relatando, não pode nem imaginar. E muitas vezes, doutora, a gente realmente não sabe o que fazer, sim, né? Exatamente como agir, se tem algo que está saindo do nosso controle, porque isso acontece. Sim, eu acho que inicialmente é isso, procurar assim, a rede de atendimento do seu município, atendimento multidisciplinar, assim, o CREAS, CRAS, se a criança ou adolescente em situação de risco, procurar o conselho tutelar. Tá? Se chegou a um extremo assim, olha, realmente foi constatado, é um relacionamento abusivo, assim, tanto os familiares, tá? tanto os responsáveis, assim, quanto a própria sociedade pode fazer uso dos canais de denúncia, tá? Para crianças e adolescentes, você tem o Disque 100. Para meninas e mulheres, você tem o Disque 180 também, né? Quando você tiver violações aí de gênero. Fora isso, você tem o Disque Denúncia e o 181, né? E os canais também de plantão da Polícia Civil, uma violência que está acontecendo naquela hora, né? O 190 também da Polícia Militar. Então, o importante ao verificar sinais ou já constatar a violência, que haja uma intervenção. Porque a gente pensa muitas vezes assim, é um ambiente familiar, então é uma esfera privada, eu não vou agir. Ou então assim, eu não quero vulnerar a autonomia do meu filho adolescente, da minha filha adolescente, mas não, é necessário. Porque a gente, infelizmente, hoje a gente vê que casos assim podem chegar a um nível de violência extremo. Então é melhor agir. Na dúvida, haja. Agir, né? Isso. Doutora, muito obrigada pela sua participação aqui. Obrigada mesmo pelo bate-papo, viu?